Não sei se você já parou para pensar no que eu vou te dizer agora, mas é importante. Talvez a forma mais autêntica de liderança cristã não seja nada Impressionante. E se força se parecer com lágrimas? E se autoridade se parecer muito mais com vulnerabilidade? E se vitória se parecer muito mais com cicatrizes? Difícil de acreditar? Mas essa é a tensão no coração da segunda carta aos Coríntios. Porque essa carta não é um tratado polido de teologia, ela é crua, ela é emocional e às vezes, muitas vezes, ela é desconfortável. Na verdade, segundo aos Coríntios, é provavelmente o que a gente pode dizer de a carta mais pessoal que Paulo já escreveu. E é exatamente por isso que Deus a preservou até hoje em sua própria palavra. Qual é o mundo por trás de segundo aos Coríntios? Bom, Paulo fundou a igreja em Corinto, mas o relacionamento entre ele e a igreja não deu muito certo, não. Depois de 1 aos Coríntios, as coisas se agravaram. Paulo fez uma visita dolorosa à igreja, depois escreveu uma outra carta um tanto quanto severa, e essa carta ainda não foi encontrada até os dias de hoje. Mestres rivais chegaram à igreja atacando a credibilidade de Paulo, e esses mestres zombavam da fraqueza de Paulo, zombavam do seu sofrimento, zombavam do seu discurso nada impressionante, bom, pelo menos não dentro dos padrões gregos de retórica da época, né? Então, segundo aos Coríntios, é Paulo lutando, mas lutando não pela sua reputação, lutando pela verdadeira mensagem do Evangelho. Essa carta responde a uma pergunta bem clara: como devemos entender de fato o que significa a vida e liderança cristã autênticas? E aqui vão 3 insights que você precisa saber sobre essa carta para responder essa pergunta, tá bom? Primeiro insight: o poder de Deus é revelado na fraqueza, não no sucesso. Paulo escreve algo muito chocante aqui. Em vez de defender o seu currículo, ele se gloria na sua fraqueza. Isso mesmo, nas suas prisões, nos seus açoites, até mesmo na sua ansiedade, experiências à beira da morte. E por quê? Porque Paulo acredita que a fraqueza não é um obstáculo ao poder de Deus, a fraqueza é o canal. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Em Corinto, força significava carisma, confiança, honra pública, e Paulo vira o jogo. O Evangelho não avança por meio de personalidades impressionantes, por mais famoso que a pessoa seja. Ele avança por meio de pessoas frágeis que dependem inteiramente de Deus. A fraqueza se torna a evidência de que Deus está agindo. E aqui o segundo insight: a nova aliança não transforma aparências, ela transforma pessoas. Paulo contrasta 2 tipos de glória aqui. Uma que brilha na superfície e outra que trabalha de dentro para fora. Usando Moisés como exemplo, Paulo diz que a antiga aliança tinha glória, mas ela desaparecia. A nova aliança, moldada pelo Espírito, produz transformação que é duradoura. E aqui está a ideia-chave de tudo isso. A fé em Jesus não tem nada a ver com performance religiosa. É sobre se tornar uma nova pessoa em Jesus. Paulo descreve o ministério não como triunfalismo, mas como um paradoxo. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é vida cruciforme. Vida moldada pela cruz. O Espírito não nos deixa mais brilhantes, ele nos torna mais reais. E o terceiro insight: a verdadeira liderança se parece com amor que se doa, não com autopromoção. Nos capítulos finais, Paulo finalmente confronta seus críticos de frente. Eles se vangloriam de visões de autoridade, de status espirituais, e Paulo responde com ironia e depois com uma história. Ele fala de um misterioso espinho na carne, algo doloroso, persistente, que não foi removido por Deus. Paulo implorou a Deus para que Deus tirasse esse espinho, mas Deus disse não. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esse é o coração de 2 aos Coríntios. A autoridade real não domina, ela serve. Liderança verdadeira não protege o ego, ela absorve a dor em favor dos outros. Paulo não lidera sobre a igreja, ele sofre por ela. E por que 2 aos Coríntios importa ainda hoje? Porque nós vivemos em um mundo obcecado por força, plataformas e aparência. 2 aos Coríntios faz uma pergunta que é bem desconfortável. E se estivermos confusos pensando que a fé é apenas confiança
e sucesso é apenas poder? Com essa carta, Paulo nos lembra: Deus age por meio de vasos rachados. O Espírito transforma corações, não transforma imagens. O amor, não os aplausos, é a marca do verdadeiro ministério. Se a cruz define a vitória de Deus, então fraqueza não é fracasso, é o lugar onde a graça aparece. E aqui um toque final acerca dessa carta, segundo aos Coríntios. Por meio dessa carta, Deus não te convida a te tornar impressionante. Não, Ele te convida a te tornar honesto. Porque quando a força finalmente abre mão do controle, quando as máscaras finalmente caem e quando a fraqueza deixa de ser escondida, é aí que o poder de Deus se torna impossível de negar.